Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã nesta sexta-feira do mês de agosto, dia 21 de agosto do ano da graça 2020. Enviamos uma saudação para todos aqueles que nos acompanham e sobretudo os doentes, e enviamos esta saudação da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, da província do Ontário, do Canadá. Somos uma comunidade criada e mantida e sonhada pelos imigrantes católicos de língua portuguesa, e por eles todos rezamos, por muitos que já partiram. Esta igreja foi inaugurada em maio do ano 1980 e muito sacrifício e também muito valor, muito testemunho, muita entrega. Apesar de estarmos numa terra de muitas culturas, nós procuramos viver e desenvolver aquilo em que acreditamos, não deixando para trás também o valor da integração. A maioria, todos, penso, que se sentem integrados, se sentem estimados, se sentem-se bem, mas continuamos a manifestar a nossa fé na língua portuguesa e, sobretudo, sendo fiéis a muitas tradições, a muitos aspectos que nos dão saudade, sendo esta palavra tão bela e só portuguesa, saudade dos nossos, daqueles que nos animaram, daqueles que nós fomos conhecendo, daqueles que nos geraram. E, portanto, na paróquia procuramos viver todos esses acontecimentos, sabendo que o futuro, para a frente, vamos com a integração, com a juventude, pensando de outras formas, mas também dando testemunho da nossa fé, do nosso amor a Portugal, do nosso amor a Maria, do nosso amor às nossas tradições, à nossa cultura, etc. Nós celebramos hoje São Pio X, Papa. Nasceu na aldeia de Raise, na região de Veneza, Itália, no ano de 1835. Depois de ter desempenhado santamente o ministério sacerdotal, foi sucessivamente bispo de Mantua, patriarca de Veneza e Papa, eleito no ano 1903. Adotou como lema do seu pontificado restaurar todas as coisas em Cristo, ideal que de facto orientou a sua ação pontifícia na simplicidade de espírito, pobreza e fortaleza, dando assim um novo incremento à vida cristã na Igreja. Teve também de combater energicamente contra os erros que nela se infiltravam dentro da Igreja. Morreu no dia 20 de agosto de 1914. Nós hoje, então, na festa de São Pio X, vamos rezar o Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo de misericórdia, um salmo que pede a Deus misericórdia, que grita: tende piedade, ó meu Deus. É um salmo que nós cantamos muitas vezes, rezamos muitas vezes na igreja, e tem este sentido da misericórdia. Olhar para a bondade de Deus, não esquecendo o pecado do homem, o pecado que praticamos, mas olhar também para a misericórdia e bondade de Deus. E diz assim no Salmo 50: tende piedade,
ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais a sabedoria. Aspergi-me e serei puro de pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso rosto, o vosso olhar dos meus pecados. Apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis a vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se ofereço um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é a minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno em Sião, por vossa graça, reconstruí Jerusalém e seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Dai-me de novo um espírito decidido. A leitura breve é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, capítulo 2, versículo 19b e 20. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne eu vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Era tão bom que nós pudéssemos dizer que já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Que a nossa vida testemunhasse, que a nossa vida mostrasse, que todos aqueles que olham para nós, que ouvem as nossas palavras, vissem as palavras, vissem o rosto de Cristo. Era tão importante. Hoje, na igreja, em muitas partes do mundo, foi convocado um jejum e oração de luta contra o aborto. E muitos santos e muita gente, o cardeal Sahará, do tempo presente, que é africano, diz que o aborto é a batalha final entre Deus e Satanás, o demónio. E o cardeal Sahará faz um convite para nos unirmos nesta sexta-feira em oração e jejum e lutarmos contra o aborto. Esse flagelo no coração de Jesus e na humanidade. Unam-se a todos e reconhecem o valor da vida humana e sabem que hoje ela está sob o ataque.
rezar contra o aborto, ser contra o aborto, não é julgar ninguém. Só Deus pode julgar. E há muita gente que pratica o aborto e não tem culpa, pelas pressões em redor, e às vezes quem está em redor tem muito mais culpa do que quem pratica. Mas o perdão de Deus é para todos. Claro que estes movimentos violentos contra a Igreja, culpando a Igreja de ser contra, sendo contra este flagelo, contra a ideologia da morte. Olhai que nós hoje olhamos para o nosso mundo civilizado e não se vê grandes propostas. Os nossos políticos não, mas em relação à morte, é o aborto, é a eutanásia, é uma enxurrada de justificações contra a vida e com os melhores argumentos, mas são argumentos concretos e que num caso ou outro podem parecer que estão corretos. E nós sabemos que isto é uma missão do demónio. Se nós pensarmos que o ventre materno, de onde nós viemos, o cuidado que as nossas mães tiveram durante 9 meses para nos gerar, o amor, o carinho, os sacrifícios que tiveram que fazer, o útero materno era um lugar seguro. E hoje nós vemos tantas atitudes e o útero materno não é seguro. E quem é que protege aquele ser? Não se poderão encontrar outras soluções? Não se poderão encontrar outros caminhos? Será que a morte tapa? Será que a morte faz esconder? Vamos pedir ao Senhor e, sobretudo, hoje solidarizarmos com muitos cristãos que no mundo fazem jejum e refletem sobre esta situação do aborto. São Pio X escreveu um texto, escreveu muitos, mas hoje refletimos sobre um texto de São Pio X. A voz da Igreja canta suavemente, e às vezes nós olhamos para estes temas, o aborto, a eutanásia, etc., e parece que somos os únicos, e levamos os rótulos não modernos, rótulos terríveis que atiram sobre os cristãos. São Pio X disse que a Igreja canta suavemente, e canta, e tem que ser a voz dos anjos, tem que ser a voz de Deus no nosso mundo. Compostos por divina inspiração, os salmos colecionados na Sagrada Escritura foram desde o início da Igreja empregados, como se sabe, não apenas para alimentar maravilhosamente a piedade dos fiéis, que ofereciam sempre a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que louvam o seu nome. Diz-nos na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Mas também, como já era costume na antiga lei, no Antigo Testamento, para ocupar lugar eminente na Sagrada Liturgia e no ofício divino. Daí nasceu a expressão de São Basílio, a voz da Igreja, e a salmodia. Salmodia, que é filha de seu hino dia, que sempre a Igreja canta diante do trono de Deus e do Cordeiro, como expõe nosso predecessor Urbano VI. Assim a Igreja ensina aos homens particularmente devotados ao culto divino, conforme as palavras de Santo Atanásio, de que modo se deve louvar o Senhor e com que palavras dignamente confessá-lo. A este respeito disse muito bem a Santo Agostinho:
Para ser bem louvado pelo homem, Deus mesmo se louvou, e aceitando louvar-se, deu ao homem encontrar o modo de louvá-lo. Os salmos são poesia, são arte, e são a forma que o homem tem de cantar e louvar a Deus. E por isso é que nós devemos usar e cantar os salmos, porque são louvor ao Pai Eterno. Além disso, nos salmos há uma maravilhosa força para despertar nos corações o desejo de todas as virtudes. Pois, embora toda a nossa Escritura, tanto a antiga quanto a nova, seja inspirada por Deus e útil para a instrução, como está escrito na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o livro dos Salmos, porém, semelhante a um paraíso, que contém em si os frutos dos mais livros, produz o canto e ainda mais oferece os seus próprios frutos unidos aos dos outros durante a salmodia. Estas palavras são novamente de Santo Atanásio, que acrescenta: a mim me parece que os salmos são como um espelho para quem salmodia, para quem canta os salmos, onde este se contempla a si e os movimentos de seu espírito e assim impressionados recita. Também diz Santo Agostinho nas Confissões, no livro das Confissões de Santo Agostinho: como chorei por causa de teus hinos e cânticos, vivamente comovido pelas suaves palavras do canto da tua igreja. As palavras fluíam em meus ouvidos e instalava-se a verdade em meu coração, fazendo arder a piedade, corriam-me as lágrimas e sentia-me bem com elas. Todos os padres da igreja, na tradição da igreja, louvam o poder de oração dos salmos. Na verdade, a quem me comovem aquelas frequentes passagens dos salmos, onde se canta profundamente a imensa majestade de Deus, a omnipotência e a indizível justiça, a bondade ou a clemência de todos e outros infinitos louvores. A quem não inspiram os iguais sentimentos as ações de graças pelos benefícios recebidos de Deus, ou as humildes e confiantes preces pelo que se deseja, ou os clamores de arrependimento dos pecados. A quem não inflama a cuidadosamente velada imagem de Cristo Redentor, cuja voz ouvia Agostinho em todos os salmos, a salmodiar, a gemer, a alegrar-se na esperança ou a suspirar pela realização. Então, olhemos para os salmos como as orações, como o canto de louvor mais perene, de louvor ao Deus eterno. Os salmos cantados, rezados ao longo da história da Igreja, ao longo de todo o tempo daqueles que louvam a Deus, todas as gerações cantam os salmos e cantam o louvor ao Senhor. E coloquemos diante de Deus as nossas preces. Todas aquelas preces que temos imprimidas no coração. Cheios de confiança em Deus, que ama e protege todos aqueles que redimiu por seu Filho Jesus Cristo, façamos nossa oração e digamos: confirmai, Senhor, o que em nós realizaste. Confirmai, Senhor, o que em nós realizaste. Deus de misericórdia, dirigi nossos passos no caminho da santidade, para pensarmos somente o que é verdadeiro, justo e digno de ser amado. Confirmai, Senhor, o que em nós realizaste. Por amor do vosso nome, não nos abandoneis para sempre, mas lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança. Confirmai, Senhor, o que em nós realizaste. De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós, pois não serão confundidos aqueles que em vós esperam. Confirmai, Senhor, o que em nós realizaste. Vós que em Cristo nos chamastes para uma missão profética,
Dai-nos a graça de proclamarmos sem temor as maravilhas do vosso poder. Confirmai, Senhor, o que em nós realizaste. E rezemos por todos os cristãos católicos que hoje no mundo vão fazer jejum e oração pelo flagelo do aborto. Para que saibamos compreender que não é por as palavras nos agradarem ao nosso ouvido que estão corretas. Não é por alguns justificarem, nem mesmo pelas autoridades aprovarem que as coisas são bem ou mal. O demónio tem as suas fontes, tem onde entrar. E também que o Senhor nos dê força para aceitarmos todos os vexames, todas as humilhações a respeito deste tema. Certamente todos os católicos que são fiéis e que procuram ser fiéis à verdade, porque é a missão da Igreja ser fiel à verdade revelada por Jesus Cristo e preservada na tradição. Todos os fiéis que são humilhados, que sintam força e sintam o conforto de Deus. E como o Cardeal de Sara, o Padre Pio e tantos santos do nosso tempo, João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá, foram todos dizendo que o aborto será a grande batalha entre Deus e o demónio. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulaste o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prémio eterno, dóceis às suas instruções e aos seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um santo dia, esta sexta-feira, e para todos os doentes, enviamos da nossa igreja da Our Lady de Fátima em Kingston, Canadá, província de Ontário, um grande abraço e os nossos votos de tudo bom para este dia, com a graça de Deus e também com a intercessão de São Pio X.